Boa noite, a graça e a paz do Senhor, amém. Que alegria estar com vocês. E a gente não poderia deixar de trazer os nossos filhos aqui também para dar essas boas-vindas, porque afinal, nós estamos em família, somos todos irmãos. Então não precisa ter timidez, vergonha, porque aqui é de família para família, de irmão para irmão, glória a Deus. Vão se apresentar. Meu nome é Nicolas e eu tenho 14 anos. Meu nome é Lisa, eu tenho 11 anos e eu queria compartilhar uma palavra bem curtinha com vocês. Mateus 18, 21, 22 diz: Então Pedro se aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Deus não espera que a gente espere do outro. Ele quer que a gente comece a iniciativa. Vocês já pensaram, por exemplo, eu e meu irmão brigamos. Eu falo: eu estou esperando ele pedir perdão para mim. Aí ele fala: não, mas ela que começou, então ela que tem que pedir perdão para mim. Você tem que ser um pacificador onde você estiver. E aí você fala: mas eu não sei o que é ser um pacificador. Por isso que eu digo, você não está aqui por um acaso, você está aqui por um propósito, para aprender a ser um pacificador. E se você já sabe, para se aprofundar ainda mais. Oi, meu nome é Benjamin e eu tenho 10 anos, estou no 5º ano e vou falar o versículo Gálatas 5, 22. Pois os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22. Boa tarde, meu nome é Noah, eu tenho 13 anos. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de desejar a vocês um evento abençoado, que vocês se sintam à vontade, que vocês se sintam em casa e que seja um evento muito abençoado e que Deus possa tocar no coração de cada um de vocês aqui nesses dias e que no final desse evento vocês possam retornar para os seus lares em segurança e que vocês possam levar consigo o que vocês aprenderam aqui nesses dias no seu coração e que vocês possam abençoar a vida de muitas outras pessoas onde vocês forem e que vocês possam abençoar muitas outras vidas assim como vocês vão ser abençoados aqui nesses dias. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, eu vou sentar também. Vamos começar. Obrigado, filhos. Que ambiente agradável, que gostoso rever, matar a saudade dos irmãos, um monte de rostinhos já bem conhecidos, bem íntimos. Obrigada por vocês responderem esse chamado e estarem aqui conosco para buscar e se encher e transbordar mais ainda da presença de Deus. Eu acho que aquilo que aconteceu 8 anos atrás, né, sobre agentes de transformação, nós continuamos no mesmo espírito, fazendo a diferença, continuando a fazer diferença na nossa vida, e a gente espera sim que Deus possa tocar cada um de vocês, que não saiam de nenhuma forma parecida como chegaram, né, pela graça e misericórdia de Deus, né, amém? Como a minha esposa estava falando, eu não consegui nem 10% ainda cumprimentar, gente. Me perdoem, mas até o final a gente vai melhorar esses números, né, amor? E a gente quer, sim, cumprimentar e dar um abraço em todo mundo. E como é bom ter esse ambiente gostoso. É um ambiente que, apesar do calor, é leve. É um ambiente que você sente prazer de estar, né? E isso é tão importante na vida das pessoas, dos seres humanos. Mas
Uma coisa que eu queria que vocês pensassem agora. Você já esteve num ambiente oposto a esse? Num ambiente pesado? Num ambiente que até o respirar parece difícil de acontecer? Aquele ambiente tenso. Às vezes é dentro de casa, marido e esposa, pai e filho. Acontece alguma conversa cruzada, um tom de voz mais áspero. E aí vem aquele silêncio. Eu falo que eu costumo falar assim, é o silêncio gritante. Porque é terrível esse momento. Você, sua esposa, está no mesmo quarto, mas dá para ouvir tudo, assim. E sem ninguém falar nada, né? Às vezes é no ambiente de trabalho também. Aquele ambiente pesado, conflito, dificuldade com o chefe, comunicação, uma reunião tensa. Ou no momento que você está na sua família e está tendo uma divisão na sua família, toda vez que vocês se reúnem, parece que vocês têm que andar pisando em cascos de ovos, né? Como é difícil isso. Eu lembrei outro dia, parece que foi ontem, né? Eu ainda estava na faculdade e aí um carro de trás bateu em mim, eu bati no carro da frente, veio outro, aquela bagunça, e aí eu nem tinha descido do carro, já tinha os 3 motoristas lá, tudo me culpando. Foi ela que bateu primeiro, e eu ali tremendo, tensa, travei, né? Só liguei para o meu pai, socorro, pai. Aí quando eu vi alguém, né, meu pai, um conhecido, já se derrete. E a pergunta que a gente faz é, quando você entra numa situação dessa, né? O sangue tá lá em cima, a pressão está alta. Às vezes você está vindo já de um cansaço da semana, um estresse da semana. E a minha pergunta é, o que você faz? Como você reage à situação que você encontra essas dificuldades? Porque existem 2 tipos de pessoa. As pessoas que carregam a paz e as pessoas que carregam os problemas consigo. Já encontrou com aquela pessoa que você só dá aquele oi, tudo bem, por educação, mas a pessoa já despeja um monte de notícias ruins, negativas, pesadas, carrega só problema. Quem somos nós? Os que carregam problemas ou os que carregam a paz? Pensa um momentinho, alguma etapa da sua vida que você teve um problema e alguém foi lá e te ajudou a resolver isso, a tirar a carga pesada, a remover o peso, a melhorar o ambiente. Pensa o que aconteceu e pensa nessa pessoa. Eu acho que todos nós temos algum momento que isso aconteceu e alguém veio ajudar. E a pergunta é, você é grato por essa pessoa? Se você agradece a Deus agora pela vida daquela pessoa. E será que você já foi essa pessoa para alguém? Você já foi essa resposta de Deus no meio de um conflito para apaziguar os lados, para trazer a paz? Só para perguntar como é que está o slide lá que eu não tenho aqui. Isso, então tá bom. Mateus 5, Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado, ele está falando, bem-aventurado não é os mais fortes, não é os mais inteligentes, não é os que recebem mais likes, os mais, como é que fala? Os mais fortões, não. Os mais curtidos, os mais populares. Curtidos, que têm mais seguidores, é que eu não tenho essas coisas, então, não é muito o meu linguajar, mas não é isso que está falando a palavra, está falando os pacificadores. Isso é uma coisa importante, porque os pacificadores são aqueles que carregam a natureza de Deus. E o que é ser um pacificador? Ser pacificador não é evitar conflitos. Ser pacificador é transformar conflitos. A paz não é a ausência de conflitos ou guerra. A paz é a presença de Deus que a gente carrega. Isso é a paz. Tem um exemplo de um professor, ele levou essa
essa foto na sala de aula. E ele perguntou para os alunos: o que transmite a paz para vocês? E aí os alunos, naquele momento longo, de profunda análise de 2 segundos, levantaram a mão. E aí as crianças falaram: é essa foto do lago parado, essa foto Calmo. do lago calmo. Mas paz não é ausência de problemas. Paz é a segurança em meio ao caos. Isso é paz. Vocês estão vendo o passarinho ali? Maior tempestade, ventania, e ele está ali abrigado, seguro, tranquilo. Isso é paz. Tem conflito, tem problema, mas a gente não é influenciado pelaquela agitação, pelo aquele estresse, aquele nervoso. A gente carrega Cristo. E pensando nisso, conversando com a Kemi, eu falei assim: nossa, tem gente que fala assim, não, paz, eu quero paz. Ficar nesse lago sem ninguém. Fugir das pessoas. Exatamente. Mas eu falo assim, ok, sem ninguém. Então, paz, ela tem a ver com relacionamento. Deus nos criou como seres que se relacionam, que precisam um do outro. Então, paz não é ficar sozinho. O Robinson Crusoe, é o Robinson Crusoe, né, pai, que foge para a ilha. Ele foge, por quê? Porque ele não conseguiu resolver um conflito. Geralmente um conflito relacional. Então, sempre é sobre relacionamento, né? Então, a paz é trazer essa presença de Deus para os relacionamentos. E a gente queria trazer 2 exemplos. Tem tantos exemplos na Bíblia, mas nós fomos guiados a trazer 2 exemplos para vocês. Está em 1 Samuel 25, se você tem a sua Bíblia e quiser abrir para acompanhar. Eu vou só dar uma contextualizada neste momento. 1 Samuel 25 é aquele momento em que Davi estava fugindo de Saul. Ele e os seus homens, no capítulo 24 anterior, eles estavam fugindo de Saul. E para onde foram? Eles estavam próximo do Monte Carmelo. Era época, eles ficaram até a época da tosquia, que para os pastores era um tempo de celebração e um tempo de festejar as bênçãos que Deus tinha derramado sobre eles. Lembra, Davi estava com 600 homens nesse local, próximo a esses pastores. Só que Davi não estava nos melhores dias. Davi estava cansado. Davi estava com fome. Davi estava... Homem com fome é difícil, né, gente? Imagina 600 homens com fome. E eu tenho que falar que na minha família, as Nishimura, quando fica com fome... O humor muda. Fica meio bravo mesmo. E ele foi desprezado. Eu vou falar para vocês no que momento. Desprezado e humilhado. Por Nabal, por exemplo, versículo... Aqui vamos acompanhar, versículo 10 e 11. Quem é esse tal Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem é esse filho de Jessé? Pensa que é. Hoje em dia há muitos servos que fogem dos seus senhores. Devo pegar o meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e entregar a um bando que vem não se sabe de onde? Olha a resposta atravessada que Nabal deu para os homens de Davi. E tudo isso para mim são ingredientes. Ingredientes para quê? Para uma bomba, para um conflito muito grande, né? Você está cansado, você está com fome, você foi de alguma certa forma humilhado, desprezado. E isso tudo são ingredientes muito perigosos. E eles estavam prontos para o massacre. Isso. Então, uma pessoa entra na história. Quem lembra? Uma mulher, sabedoria, uma mulher cheia da graça entrou. Ela era uma pacificadora. Ela salvou a sua casa da morte, evitando esse conflito, esse massacre que Davi estava prestes a realizar. Então, Abigail entrou com sabedoria e mudou a história. Eu quero ler 1 Samuel 25, do 18 ao 28 com vocês. Quem conseguir acompanhar pode abrir. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães,
200 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Baal, seu marido, enquanto ela ia montando num jumento encoberta pela montanha. Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Então aqui nós vemos algumas características de Abigail, e que nós gostaríamos de compartilhar com vocês sobre os pacificadores. A primeira característica é só uma das características, tá, que a gente está falando. Algumas, né? A gente está falando, os pacificadores, eles são diligentes. O que são diligentes? São pessoas proativas, são pessoas que agem rápido em momentos decisivos. A gente acabou de ler aqui, versículo 18, o que fala? Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães. Versículo 19, a atitude de Abigail, ela manda os servos irem na frente, ela fala assim: vão adiante, logo os seguirei. Versículo 23, quando Abigail viu Davi, ela fez o quê? Desceu rapidamente do jumento. E no 34, Davi ainda fala para ela: se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Que mulher rapidinha, não é? Que mulher rápida, caprichosa, ágil, atenta. Parece a dona Hirome. Cadê a dona Hirome? Minha sogra não veio. Não está aí ainda? Tadinha. Quem conhece a dona Hirome sabe que ela é uma mulher muito rápida. E tem até algo que aconteceu conosco, alguns anos atrás, na igreja. Tá lá no fundão, ó, dá uma... vai ter que subir no banco, mãe, levanta aí. Olha lá, ó. Vamos contar Essa é a pacificadora. Pacificadora. O que aconteceu? Nós tínhamos um evento que chamava Evangelizando com Artes. Então vinham gente de vários lugares do Brasil, trazendo a dança e também o teatro como forma de evangelizar. E a turma do teatro, num dia, resolveu fazer uma simulação, sem que ninguém soubesse. E aí, na hora da refeição, 2 mulheres começaram a brigar. E começou uma gritaria, joga a cadeira para cá, joga para... O que eu fiz? Eu fiquei olhando assim e falei: cara, isso é verdade? Está acontecendo mesmo isso aqui? A minha mãe não, já levantou, já foi, pegou uma, tentou segurar, empurrando a outra para lá e para cá, né? Tentando ser a pacificadora. E
E eu queria fazer isso aqui hoje, mas meu marido não deixou. Queria simular ali no fundo, já tinha uns atores aí, falei, vamos simular e ver quem vai ser o pacificador. Ia ganhar um prêmio e tal, mas ficou preocupado com a briga. Ficou um pouquinho receoso. A verdade é que os pacificadores, eles estão sempre atentos às situações e às oportunidades, né, para transformar aquele momento delicado num momento mais ameno, mais leve. Isso. E os pacificadores, assim como a gente viu a Abigail, também são generosos. Abigail preparou 200 pães. Quem faz pão aí, levanta a mão. Quem gosta? Eu adoro também. Gente, fazer um pãozinho, 1 quilo de farinha, 2 receitas ali, já dá uma trabalheira, né? Imagina 200 pães, 100 bolo de passas, 200 bolos de figo, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos torrados. Gente, quantas assadeiras essa mulher não tinha? Vamos lá, imagina comigo. Generosa. Eu tenho um exemplo de generosidade que aconteceu comigo. Eu morava em São Paulo, estudava na faculdade em São Paulo. Chegando da faculdade, indo para o apartamento, eu falei, cara, vou comer alguma coisa que estou precisando. Parei no McDonald's. Aí pedi o meu lanche, a mulher falou assim, encosta seu carro ali, eu já levo o seu lanche. Eu falei, beleza. Cansado, fim da tarde, né? Com fome, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Na minha conta, acho que deu quase 30 minutos. Esse é o problema de quem é pescador, é um pouco paciente demais, né? Mas, aí acabou minha paciência, eu saí do carro, bati a porta, entrei assim, a hora que eu abri a porta do McDonald's, a mulher me viu, lá do balcão. Eu acho que entre os 10 passos de onde eu estava até o balcão, ela conseguiu fazer o meu pedido, e quando eu cheguei lá, ela ainda falou assim, tô pondo mais lanche aqui, ó, batatinha. Um lanche extra acalmou a ira. Gente, acabou a minha briga, a minha vontade de esganar todo mundo ali, sabe? Passou. Generosidade. Conseguiu resolver ali um provável conflito, discussão, bate-boca. Ela conseguiu, foi rápida. Outra característica dos pacificadores. Não sei se já saiu aí. São humildes. São humildes, né? Abigail assumiu a culpa de Nabal. Vocês viram? Mas também a sua culpa, a sua própria culpa. No versículo 25 fala, eu nem sequer vi os rapazes que você enviou. 28, por favor, perdoe-me se ofendi de algum modo. E esse encontro com Davi, né, o 24, fala assim, a culpa é toda minha. Cara, Abigail não tinha culpa de nada. Quem deu aquela resposta travada para os servos de Davi foi Nabal. Você entende? O que ela fez? Não era culpa dela. Ali, o Nabal que respondeu, e ele ia sofrer as consequências. Mas os pacificadores, eles são diferentes. Eles são humildes. E nós, como líderes, em casa, na igreja ou no trabalho, como indivíduos, nós precisamos assumir a culpa dos outros muitas vezes. Será que você tem feito isso? Você tem carregado essa humildade de um pacificador? Próxima característica, coragem. Nós precisamos ter coragem para intervir e transformar o conflito. Abigail, ela se colocou entre a ira de Davi e a insensatez do seu marido. Ela não temeu enfrentar a fúria de Davi, nem a, como é que usa a palavra? Cruel. Insensatez, a insensatez, né? De Nabal. Então, pacificadores, eles têm coragem para proteger a vida do outro. Pacificadores têm coragem de levar a paz no meio do conflito. E essas foram algumas características que nós pegamos dos pacificadores, e eu queria passar uma outra pessoa da Bíblia. Está em Gênesis 18, Abraão. Se vocês quiserem abrir em Abraão 18:1, eu vou ler aqui. Abraão estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens
sentados próximos à tenda. Quando os viu, o que ele fez? Alguém? Correu até onde estavam. Correu até onde e lhe deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. É um homem que age rápido. Também um homem diligente. Pacificadores estão atentos às situações. Eles estão olhando. Ele correu no calor do sol. Ele podia ter esperado o pessoal chegar, mas ele viu o pessoal e já foi em direção a eles, né? E versículo 3, Abraão diz: meu senhor, se assim desejar, pare um pouco, descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram o seu servo, olha a humildade aqui, com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar as suas forças, antes de seguir em viagem. E eles responderam: está bem, faça como você disse. Então, os pacificadores se importam com o próximo. E muitas vezes se importam mais com o próximo do que consigo mesmo. Saiu do seu conforto, da sua sombra, da sua tenda, para ir até os viajantes e acolhê-los. Versículo 6, ele fala que fala? Abraão voltou. E ele voltou de que forma para sua tenda? Apressadamente. Na minha versão, fala correndo. Abraão voltou correndo para a sua tenda e disse o que para ela? Rápido, pegue 3 medidas da farinha que sobrou de ontem, do resto de farinha, é isso que falou? 3 medidas, não, eu vi aqui, seria o equivalente a 10 quilos. Então, só uns 10 quilos de pão lá para os visitantes, rapidinho, né? E ele rapidinho ainda, ainda falou assim, a melhor farinha. Ele falou: Sara, pega a melhor farinha, faz rápido. Olha a generosidade desse homem. Amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão fez o quê? Correu para o rebanho. Escolheu um novilho tenro. Novilho tenro, acho que a gente pode traduzir bastante na nossa linguagem como novilho precoce. Quem compra carne, quem gosta de carne, sabe que novilho precoce é o boizinho mais novo. Ele é mais caro porque a carne é mais macia, não deixou tempo para ficar grande. E olha a generosidade de Abraão nesse momento, né? Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro, entregou a seu servo que o preparou. Até o servo era rapidinho. Rapidamente o servo preparou. Uma outra característica aqui de Abraão, humildade. No versículo 23 fala: aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto, aqui depois se traz o contexto, tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não as pouparás por causa deles? Esse é o momento que eu falo assim, cara, que coragem que Abraão tinha. Falar para Deus que Deus fala assim, ó, você não vai fazer isso. Tem que ter muita coragem para fazer, né? Porque ele falou assim, claro que você não faria tal coisa, destruir o justo com o perverso. Mais para frente ele fala, certamente não faria isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Gente, tem que ter muita ousadia, porque esse momento ele já sabia que estava falando com um anjo, né? Versículos 27, Abraão voltou a falar, embora eu seja apenas pó e cinza. Você vê que aqui tem um alto grau de humildade, não é? Permita-me dizer mais uma coisa. Suponhamos, e aí ele foi falando, versículo 30, por favor, não fique irado comigo, meu senhor, suplicou, mas permita-me falar mais uma vez. E aí foi de 50 para 45, para 40, para 30, para 20, até chegar em 10 pessoas. E o Senhor disse, por causa, se tiverem 10, eu não destruirei a cidade. O que nós vemos, assim como lá atrás, o mundo anseia por paz, mas poucos estão dispostos a carregar isso, a diligência, a generosidade, a humildade e a coragem.
para transformar os ambientes. Hoje eu vejo que nós estamos muito distraídos, se é o que eu posso dizer. Na verdade, existem tantas distrações na nossa vida que a gente não tem atenção naquilo que acontece ao nosso lado. E a gente acaba nem se preocupando com o que está acontecendo muitas vezes, porque nós estamos distraídos. Então, por que está tendo tão poucos pacificadores? A maioria de nós entende uma crise, a maioria de nós entende as confusões mais como uma crise, em vez de entender como uma oportunidade que ela pode ter. Isso, entendem os conflitos, né? Às vezes um conflito familiar, um conflito no trabalho. O que a gente tende a fazer? Fugir, vou sair, vou abandonar. Porque é mais fácil do que enfrentar e se colocar nessa posição de pacificador. Outra coisa, porque ninguém quer ser pacificador. Porque hoje, eu não sei vocês, humildade não está na moda, para falar bem a verdade. Mas eu já ia falar assim, hoje ninguém assume as responsabilidades mais. Ninguém assume. Não assume as suas, muito menos a gente põe culpa nos transtornos que nós temos. A gente põe culpa no governo que nós temos. A gente põe a culpa na cultura, na sociedade. Mas a gente não assume as responsabilidades. E nós preferimos o conforto. Sim. Só voltando aqui, a gente não assume nem as nossas responsabilidades, quanto mais a dos outros. É por isso que a gente não vê tantos pacificadores. Porque é mais fácil ficar no seu conforto. lugar de conforto. Viu ali um vum, 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 ali entre os colegas, opa, ainda bem que não é comigo. Ainda bem que nessa eu não estou metida, vou ficar aqui quietinha no meu canto. Em vez de ser um pacificador e ir lá e mudar o destino daquela situação. Então, a gente busca muito conforto. Conforto em todos os aspectos. E o pacificador, ele tem que estar do outro lado. Ele não vai preocupar consigo mesmo, ele não vai olhar para si, mas ele vai olhar para o próximo. Ele vai olhar para o que pode acontecer. Né? Na Bíblia, os pacificadores são aqueles que ativamente, né, promoveram a reconciliação e a harmonia, refletindo o caráter de Deus. E o nosso maior exemplo é Jesus Cristo, príncipe da paz, né, que reconciliou todos nós, toda a humanidade reconciliada a Deus. E Deus tem nos chamado para ocupar esse lugar onde as pessoas estão precisando. Não estou falando que nós vamos ocupar o lugar de Deus, não é nada disso, vocês entendem. Mas de ocupar o lugar onde as pessoas precisam, né, de ser o pacificador. Então, para movimentar só um pouquinho, todo mundo pode levantar um pouquinho, ficar em pé. E a gente, para terminar, eu gostaria que vocês fechassem seus olhos e refletissem um pouco. Você tem sido um pacificador? Pensa um pouquinho nas últimas situações que você tem vivido. Se você carregou essas características, são algumas poucas características de um pacificador. Será que você carregou? A diligência, a coragem, a generosidade e a humildade. Hoje eu dei um pulinho na academia para liberar um pouco o estresse desse momento. E ali já veio uma oportunidade. Uma mulher já abriu o coração dela e falou que acabou de divorciar, os olhos já encheram de água, o filho está precisando de ajuda, é amigo do meu filho, então ela se aproximou por causa disso. Eu já tive a oportunidade de orar com ela ali na academia, naquela música alta. Então, eu queria que vocês refletissem. Será que vocês estão com os olhos sensíveis para situações
onde precisa levar paz, uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Eu falei para ela, desculpa que eu atrapalhei seu treino. Ela falou, não, esse aqui foi o maior presente de Deus. Foi o meu primeiro dia aqui nessa academia. Isso aqui foi Deus me levantando do choro, porque eu só choro dia e noite. 2 Coríntios 5,18 fala, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pacificador não é opção, gente. Pacificador é um chamado. Eu não sei se vocês entendem isso. Pacificadores transformam destinos de pessoas, como Abigail transformou o destino da sua família, Abraão, do seu parente Ló, e tantos outros. No mundo tem faltado a paz, e Deus procura por filhos disponíveis, filhos dispostos, filhos atentos. Talvez são conflitos que você precisa resolver, são relacionamentos quebrados, são ambientes tensos, onde você entra, que você sabe que precisa ter um pacificador ali. Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e vocês falassem com Deus. Senhor, existe alguma conversa que precisa acontecer ainda, que eu preciso me colocar à disposição? Talvez a falta de perdão a alguém que eu precise liberar para eu ser esse pacificador. Talvez é uma atitude sua que precisa mudar para você levar a paz às pessoas, aos ambientes, à sua família, à sua igreja, no seu trabalho. Aonde é que você precisa ser um pacificador? Senhor Deus, nós queremos agora, neste momento, pedir que o Senhor possa estar trazendo ao nosso coração, à nossa mente, aquilo que o Senhor deseja fazer em nós. Nós sabemos que o Senhor não trouxe cada um aqui por acaso, Pai, mas com um propósito. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem algo para fazer e realizar em nós e através de nós. Pedimos que o Senhor possa estar ajudando essas pessoas, ó Deus, a cada um de nós. Às vezes são as conversas que nós precisamos fazer, muitas vezes o perdão que nós precisamos liberar, a atitude que nós precisamos mudar na nossa vida, seja na nossa família, no nosso trabalho, seja na igreja, que possamos, ó Pai, ser a resposta do Senhor na vida de outros. Nós pedimos que o Senhor possa estar falando conosco, Pai, esses dias. Nós pedimos que o Senhor possa estar revelando a nós a Tua verdade. E nós agradecemos pela vida de cada um aqui, que o Senhor trouxe em segurança, Pai. Que eles possam sair daqui, Senhor Jesus, com o toque do Senhor. Para que eles possam transformar onde quer que eles estejam nos próximos dias. Nós agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém.